Olá, boa tarde. Assista a partir de agora a transmissão da 25ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 23 de julho. Convoco a conselheira Márcia para fim de quórum. E havendo quórum legal, presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 24ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há expediente, excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processos. Acredito que a partir da semana que vem, a conselheira Márcia já integra o plenário e a Câmara, substituindo a relatoria do conselheiro Valci Ferreira e encerra a substituição do conselheiro Marco Antônio, dentro do rodízio estabelecido pela nossa lei orgânica e o regimento interno. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações e registro. Senhor presidente. Conselheira Márcia. Dou ciência a esta Câmara que decidi monocraticamente pela notificação no processo 5.271/2014, Fundo de Desenvolvimento Municipal de Conceição do Castelo, omissão de prestação de contas bimestral, responsável senhor Francisco Saulo Belisário, notificação 10 dias. Muito obrigado, excelência. Continua franqueada. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Eu estou com vários expedientes, o primeiro deles, 45/49/2014, interessado João Luiz Beccaia. Existe opinamento da área técnica. Essa informação refere-se à solicitação de autorização para juntadas de prestação de condicional, Câmara Municipal de Itaguaçu. Eu estou acompanhando o opinamento técnico, estou deferindo, melhor dizendo, a solicitação de prorrogação, 30 dias para apresentação. Protocolo 5504 de 2014, no que se refere-se ao senhor interessado é Paulo Henrique Leocádio da Silva, Câmara Municipal de Iuna. Estou na linha do entendimento da área técnica, eu estou indeferindo, Cidades Webs. 4417 de 2014 é o protocolo, Humberto Antônio Rocha e Marise Vargas Marreto, Câmara Municipal de Conceição de Castelo, também na linha do opinamento técnico, eu estou indeferindo. 6543 de 2014, Júlio Borges Amaral, Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, na linha do entendimento e indicação da área técnica, estou indeferindo a solicitação de retificação. Protocolo 6542 de 2014, José Tavares de Moura, Câmara Municipal de Ibitirama, também na linha do entendimento da área técnica, eu estou indeferindo. Já houve homologação. Protocolo 6651 de 2014, Instituto Presidente de Servidores Públicos, município de São José do Calçado, também na linha do opinamento técnico, eu estou indeferindo. Protocolo 6278 de 2014, José Carlos Magro, Instituto Previdente de Dores de Rio Preto, acompanhando a linha do entendimento técnico pelo indeferimento. Protocolo 5326 de 2014, Lilian Patrícia Bucatello Carelli, na linha do entendimento técnico, também estou indeferindo. Protocolo 6089 de 2014, Silvio Rodrigues de Oliveira, Câmara Municipal de Ibatiba, da mesma maneira, na linha do entendimento técnico, eu estou indeferindo. E por último, protocolo 5955 de 2014, Maria Emanuela Alves Pedroso, Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, da mesma maneira, na linha do entendimento
melhor dizendo, nesse caso, na linha do entendimento, excepcionalmente, é questão de PCA, eu estou deferindo. E por último, senhor presidente, eu estou solicitando a inclusão em pauta dos processos 2615/2014 e 3073/2013, primeiro da prestação de contas anual Prodeste, o responsável Victor Murad Filho, segundo Said Cunha, responsável José Maurício Caprini. Todos os dois processos são incontroversos. Retorno a palavra à excelência. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Começamos com o processo 6869/2010, relatoria do conselheiro, minha relatoria, vice-conselheiro Rodrigo Chamon, primeira sessão. Pretende prorrogar, excelência? Então, prorrogado na forma regimental, processo 7956/2010, vice-conselheiro Marco Antônio, processo também de minha relatoria. Pretende prorrogar, excelência? Sim, senhor presidente. Prorrogado na forma regimental. E, por fim, o processo 1779/2011, eu solicitei vista, relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon, estou devolvendo o processo. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não há. Passemos à fase de leitura de acórdãos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Boa tarde a todos. Acórdão 390/2014, processo 1564/2012, Instituto de Previdência dos Servidores de Fundão, prestação de contas anual, regular com ressalva, exercício 2011, quitação, determinações. Processo acórdão 234/2014, processo 2025/2011, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Mantenópolis, prestação de contas anual, exercício 2010, contas irregulares, multa, determinações, arquivar. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, senhor presidente. Eminentes conselheiros, acórdão 348/2014, processo TC 5767/2013, apenso TC 6868/2010, embaixo de declaração, conhecer, rejeição, manter acórdão TC 212/2013, arquivar. Acórdão TC 478/2014, processo TC 3079/2013, Instituto de Previdência e Servidores, município de Iconha, Ipazique, prestação de contas anual, exercício de 2012, contas regulares, quitação, recomendação, arquivar. Retorno a palavra à excelência. Obrigado, excelência. Também tenho leitura de acordos e pareceres. Parecer prévio 036/2014, processo 2222/2012, prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de Irupi, exercício 2011, parecer prévio pela aprovação com ressalva, determinação, arquivar. E o acórdão 472/2014, processo 2267/2012, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Irupi, exercício 2011, contas regulares com ressalva, quitação, determinações, recomendação e arquivar. Não havendo mais Senhor presidente, pela ordem. Pois não? Estou aqui, senhor presidente, estava aqui no meio embolado aqui, mais um acórdão, fazer a leitura? Pois não, fica à vontade. Obrigado, senhor presidente. Acórdão TC 479/2014, processo TC 7963/2013, Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, relatório resumido de execução orçamentária segundo quadrimestre de 2013, omissão na remessa, arquivar. É só retorno a palavra à excelência. Muito obrigado. Passemos à fase de julgamento dos processos em pauta. Começamos com o processo 2869/2013, Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu, prestação de contas anual, exercício 2012. Responsável, a senhora Adriana Siqueira Piol, secretária municipal de Saúde.
Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público e votando por ser julgadas regulares as contas da senhora Adriana Siqueira Piol, exercício 2012, dando-se a devida quitação. Não há divergência. Próximo processo é o 738/2009. Auditoria ordinária, Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, exercício 2008. Responsável, senhor Cláudio Pagung, Prefeito Municipal. Nós estamos também acompanhando o entendimento técnico e Ministério Público votando preliminarmente por converter o processo em tomada de contas especial em face de existência de dano ao erário, demonstrado nos itens que serão listados, itens 2.1, 2.4 e 2.5, no total de R$ 52.127, equivalentes a 28.778 VRTE, ressaltando que o responsável já foi devidamente citado quanto à possibilidade de ressarcimento nos moldes do artigo 62 da Resolução TC 182 e termo de citação 462, pela manutenção das seguintes regularidades, todas sob a responsabilidade do senhor Cláudio Pagung: pagamento de despesas contratuais não previstas no edital licitatório, ressarcimento equivalente a 2.499 VRTE, utilização de modalidade inadequada de licitação com fracionamento de despesa, liquidação de despesa em desconformidade com objeto licitatório e pagamento antecipado, deficiência na liquidação de despesa com combustível, ressarcimento no valor de 22.000 VRTE, contratação para execução de serviços cobertos em contratos anteriores, devolução de 4.278 VRTE, ausência de licitação na contratação de shows para as festas de final de ano, ausência de licitação e, por fim, ausência de processo seletivo simplificado. Assim, acompanhando a área técnica, voto por julgar irregulares as presentes contas, condenando ao ressarcimento no valor já citado de 28.778 VRTE e aplicação de multa correspondente a 2.000 VRTE na forma da Lei Complementar 32, vigente à época. Não há divergência. Próximo processo é o processo 6968/2010, continua com vista com o eminente conselheiro Rodrigo Chamum. Processo 7956/2010, também continua com vista conselheiro Marco Antônio da Silva. O próximo é o processo 2417/2012, Fundo Municipal de Saúde do município de Divino São Lourenço, prestação de contas anual, exercício de 2011, responsável Aurecil Gonçalves Murici. Nós estamos acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público e votando pela regularidade das presentes contas, dando quitação à responsável, sem divergência. Próximo processo 391/2014, relatório resumido de execução orçamentária, 5º bimestre de 2013, responsável, o senhor Roberto Fortunato Fiorim, prefeito municipal. Estamos acompanhando o entendimento técnico e votando pelo arquivamento, área técnica e Ministério Público, sem divergência. Próximo processo, 5371/2009, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, auditoria especial. Estamos acompanhando também o entendimento técnico do Ministério Público, auditoria especial determinada pelo plenário para apurar
suposto sucateamento de maquinários, equipamentos e veículos, bem como pagamento de energia elétrica de igrejas do município e consumo de combustíveis, conforme denúncia. Equipe técnica e Ministério Público propuseram, e nós estamos acompanhando, pela improcedência da denúncia, e que seja dada ciência ao denunciante na forma do artigo 307, parágrafo 7 do Regimento Interno, e seu consequente arquivamento. E era também sem divergência. Relatando o resultado, relatei os seguintes processos. Processo 2869-2013, regular, quitação 738-2009, converter preliminarmente em tomada de conta especial, irregularidades, ressarcimento e multa. Processo 6869-2010, continua com o vice-conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 7956-2010, continua com o vice-conselheiro Marco Antônio da Silva. Processo 2417-2012, regular, quitação, arquivamento. 391-2014, arquivar. 5371-2009, improcedência de denúncia, ciência denunciante, arquivamento. Passo a palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Obrigado, presidente. Primeiro processo, 3373-2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto Jerônimo Monteiro. Estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto para que sejam julgadas regulares as contas do SAAI Jerônimo Monteiro, exercício 2012, dando quitação ao responsável. Processo 1671, Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, José Luiz Torres Lopes, prestação de contas anual, exercício 2010. Versam os presentes autos sob prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua. Sob responsabilidade de José Torres Lopes, prefeito municipal no período em questão. A instrução técnica conclusiva emitiu opinamento para que seja emitido parecer prévio pela rejeição e determinações, sendo acompanhada pelo parecer ministerial de autoria do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira. Fundamentação. Os presentes autos cuidam da prestação de contas anual da Prefeitura de Atílio Viváqua, referente ao exercício 2010, portanto, estamos a apreciar as contas de governo. O Superior Tribunal de Justiça definiu que contas de governo são contas globais que demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa. Revelam o cumprido orçamento, demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo previsto no ordenamento para a saúde, educação e gastos com pessoal. Doutrinador Jacobi Fernandes destacou em sua obra Tribunais de Contas do Brasil que o parecer, contas anuais se caracteriza como extenso relatório que é acompanhado de balanço geral e demais demonstrações financeiras correlatas e pelos quais se procura demonstrar o que foi gasto, despesa, o que foi arrecadado, receita, no exercício encerrado, dando ênfase especial ao desenvolvimento orçamentário, ao desempenho orçamentário. O artigo 101 da 4.320/64 determina que os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP. Desses balanços, posso extrair que o Poder Executivo gastou com o pessoal 51,40%, gasto consolidado com despesa de pessoal 57,21%, dívida pública 0,9%, menos de 1%, contratação de operação de crédito 0, contratação por antecipação de receita orçamentário 0,
manutenção do ensino 37%, remuneração do magistério 67,89%, despesa com saúde 24,58%, repasse do 10º ao legislativo 6,99%. Resultado orçamentário foi superavitário em R$ 17.435. O financeiro foi deficitário em R$ 99.951. E o resultado patrimonial foi superavitário em R$ 6.647.000. Os dados acima demonstram solidez fiscal do exercício 2010. Com exceção do resultado financeiro, que foi negativo no mesmo exercício. Concluo que a prestação de contas anual da Prefeitura de Atílio Viváqua, eu estou resumindo bem, né, porque os fundamentos são os mesmos. Atendeu majoritariamente aos pilares da LRF da 4320. Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as razões lançadas. Quanto à manutenção das irregularidades, 1. Inconsistência no balanceio de verificação acumulado. 2. Inconsistência na demonstração de variações patrimoniais. 3. Divergência entre o saldo final da dívida fundada e demonstração da dívida fundada e registrado na demonstração da dívida fundada. 4. Divergência entre o saldo para o exercício seguinte no balanço patrimonial. 5. Divergência entre os valores constantes do balanço financeiro demonstrativo da dívida flutuante. E 6. Publicação e remessa do relatório de gestão fiscal. Importante demonstrar, contudo, quais os reflexos de tais irregularidades no resultado orçamentário, financeiro e patrimonial. Irregularidade 6 deste voto não reflete nos resultados. As irregularidades 1 e 2 deste voto refletem em 6% do resultado financeiro negativo, que é de R$ 99.951. A irregularidade 3, 4 e 5 deste voto refletem, respectivamente, em 0,76, 18,6%, 3,38% do resultado patrimonial, cujo valor é de R$ 6.647.000. A meu ver, tais constatações conduzem à conclusão de que as irregularidades listadas não são capazes de macular o resultado apresentado nas contas sob análise. A forma de proceder ao reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores está prevista na norma brasileira de contabilidade 16.5, registro contábil, onde depreende-se que os ajustes contábeis decorrentes de erros e omissões ocorridos em exercícios anteriores deverão ser realizados no exercício corrente à conta do patrimônio líquido deste exercício. Quanto às irregularidades dos seguintes itens, entendo pelo afastamento. Relatório conclusivo do órgão central do sistema de controle interno ou equivalente. Verifiquei que o município, através da Lei Complementar 967/2012, criou a controladoria e instituiu o sistema integrado de controle interno. Por isso, afasto a irregularidade. Divergência entre o montante dos restos a pagar inscritos no balanço financeiro e apontado na relação de empenhos a pagar, e inconsistência no movimento de restos a pagar, destacando-se os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e os restos a pagar inscritos no exercício sob análise. Essas duas irregularidades, digo eu, o gestor afirma que os ajustes na conta restos a pagar foram realizados em 2011, conforme o balancete contábil de abertura em 2011, de modo que diverge da área técnica quando a afirmação de que o erro deveria ser corrigido em 2010. Conforme as normas brasileiras aplicadas ao setor público, NBCT 16.1, a 16.10, qualquer divergência apurada referente ao exercício já encerrado deverá ser contabilizada através de lançamentos contábeis de retificação em data corrente. Entendo que o gestor agiu corretamente ao realizar os ajustes no exercício 2011, atendendo os normativos contábeis. Inclusive, ao verificar a PCA de 2011, processo 2440/2012, ficou demonstrado claramente que a composição de contas restos a pagar não apresenta mais inconsistência. Por isso, afasto as irregularidades.
inconsistência no balancete de execução orçamentária no mês de dezembro, inconsistência no demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária, inconsistência no demonstrativo segregado à receita de imposto de renda retido na fonte, entendo que as alegações da área técnica não procedem, visto que as novas peças trazidas aos autos compõem os anexos exigidos pela Lei 4.320/64. E sim, não compõe os anexos, e sim demonstrativos gerenciais de suporte à análise da prestação de contas anual. Verifiquei que os novos demonstrativos gerenciais estão em conformidade com os anexos da Lei 4.320/64, de modo que a conclusão lógica é o afastamento das irregularidades. Com base nisso, concluí que a confirmação de inconsistências contábeis não há a confirmação de inconsistências contábeis não causadoras de danos ao erário, que o caráter formal das irregularidades as tornam suscetíveis de correção, portanto são elas sanáveis, e que a ênfase dada à gestão fiscal merece destaque e, por isso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados neste julgamento. Com base nisso, voto para que sejam mantidas as irregularidades, as quais, conforme já fundamentado nesse voto, não foram capazes de comprometer os objetivos centrais da LRF da 4.320. Não vou repeti-los, porque eu já falei. Para que sejam afastadas as irregularidades também, que eu já fundamentei, uma a uma. Aprovação com ressalva. Atílio Viváqua, 2010, gestor José Luiz Torres Lopes e determinações. Eu resumi bem, presidente. Havendo divergência, colocar o processo em discussão. Senhor presidente. Palavra para o Ministério Público. Inicialmente, excelência, peço compreensão do motivo da divergência. O Ministério Público está simplesmente defendendo a posição dele, a posição que nós encampamos da área técnica. A prestação de contas que apresenta uma série de irregularidades, irregularidades que são tidas às vezes como irregularidades contábeis, e na verdade a contabilidade reflete a realidade financeira do município. Vou enunciar a série de irregularidades. Relatório conclusivo do órgão central do Sistema de Controle Interno, eu acho que foi afastado por Vossa Excelência, não é isso? Divergência entre o montante dos restos a pagar inscritos no balanço financeiro e apontado na relação de empenhos a pagar. Inconsistência no balancete de verificação acumulado consolidado do município, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas orçamentários, financeiros, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior e o total a débito e a crédito e o saldo final. Inconsistência na demonstração das variações patrimoniais, divergência entre o saldo final da dívida fundada registrada na demonstração da dívida fundada e o montante constante do balanço patrimonial, inconsistência no balancete da execução orçamentária do mês de dezembro, demonstrando a movimentação consolidada das receitas e despesas com o valor da previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais, os valores acumulados no exercício de empenho, liquidação e pagamento, inconsistência no demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária, inconsistência no demonstrativo segregando a receita de imposto de renda incidente sobre a remuneração paga aos servidores públicos identificados por setor, inconsistência no movimento de resto a pagar, destacando-se os saldos de resto a pagar de exercícios anteriores e os restos a pagar inscritos no exercício sob análise, discriminados em processados e não processados, por exercício, por credor e por função e subfunção, divergência entre o saldo para o exercício seguinte, registrado no balanço patrimonial e o constante demonstrativo da dívida flutuante, divergência entre os valores constantes no balanço financeiro e no demonstrativo da dívida flutuante, publicação e remessa do relatório de gestão fiscal. Inclusive, o relatório de gestão fiscal ele foi publicado, salvo engano, 6 meses aproximadamente após a data a qual deveria sê-lo. Estou buscando essa irregularidade.
Isso deveria ser publicado, salvo engano, o prazo limite era 17 de fevereiro, foi publicado no dia 5 de outubro, trazendo prejuízo para o controle externo, né, trazendo prejuízo para o controle que o Tribunal de Contas exerce sobre essa, com base no RGF. Ou seja, assim, eu entendo que, por ser uma prestação de contas, por ser o processo, eu entendo que é o processo principal dessa Corte de Contas, em que faz assim, uma análise das contas do município, eu sempre defendo, né, que o tribunal tem que buscar agir de uma maneira mais técnica possível, transferindo para o Legislativo Municipal, aliás, para a sociedade do município, por meio do Legislativo Municipal, a análise e a ponderação acerca de outros valores sobre a administração. Dessa maneira, Excelência, eu pugno, né, para que os pares de Vossa Excelência possam levar em consideração essas irregularidades e confirmem, né, a manifestação da área técnica, a manifestação do Ministério Público pela rejeição das contas e pelo indicativo de rejeição das contas com envio para o Legislativo Municipal nestes termos. Continua em discussão. Eu vou solicitar a vista. Devolvo a palavra ao eminente relator. O outro processo, 1779/2011, Prefeitura Municipal de Fundão. Eu estou divergindo da área técnica do Ministério Público, propondo a emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas, e Vossa Excelência solicitou vis e devolveu hoje o processo 1779, né? Neste processo, Excelência, eu estou acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Como há divergência, coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Marco Antônio. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 3373/2013, regular, quitação, arquivamento. 1671/2011, vista conselheiro Hanna. 1779/2011, aprovação com ressalva, extinção sem resolução de mérito para a senhora Luísa Prate da Silva, com recomendações. Determinações. Palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. O primeiro processo da pauta é o 5784 de 2014, relatório de gestão fiscal, Poder Executivo Municipal, primeiro quadrimestre de 2014, responsável José Alcuri de Oliveira. Estou acompanhando o opinamento técnico, votando pela emissão de parecer de alerta de cumprimento de limite com o pessoal, Lei Complementar 101. Processo 5768 de 2014, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2014, Prefeitura de Alto Rio Novo, Maria Emanuela Alves Pedroso é a responsável. Estou acompanhando o opinamento técnico, votando pela emissão de parecer de alerta, descumprimento de meta bimestral de arrecadação fixada na LDO. Próximo processo, 5773, 2014, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, relatório resumido de execução orçamentária segundo bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de Águia Branca, Ana Maria Carlete Kiuk é agente responsável. Estou acompanhando a área técnica, votando pela emissão de parecer de alerta, descumprimento de limites pessoal. Melhor, meta arrecadação bimestral de arrecadação. Próximo processo, processo 1312 de 2001, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, solicitação de auditoria, exercício de 1997 a 2000, responsável Gilson Tófano, advogado Alberto Furtado de Oliveira. Dispensar a leitura de relatório e vamos ao voto, excelências. A divergência. Na análise dos autos, verifica que o Ministério Público Especial de Contas encampou conclusões da área técnica nos termos da Instrução Técnica Conclusiva 1891/2013 e opinou pela conversão do feito em tomadas de conta especial e julgamento pela irregularidade das contas do senhor Gilson Tófano, com imputação de ressarcimento, bem como
pela decretação da prescrição punitiva em relação às irregularidades passíveis de apenamento com multa e formação de autos apartados para apuração de responsabilidade solidária das empresas envolvidas, conforme parecer de folhas 989 a 996, de lava do Procurador de Contas, Dr. Luciano Vieira, havendo o núcleo de estudos técnicos e análises conclusivas se manifestado da seguinte maneira: converter preliminarmente presente saldo tomada de contas, montante relativamente ao item 2.11, montante de R$ 2.280,39, equivalente a 2.143,02 VRTE, 2.000, né? 222, decretar extinta a punibilidade em relação ao senhor Geraldo Gomes de Carvalho, prefeito municipal de Bitirama, em 2000, tendo em vista o seu falecimento, prescrição das irregularidades constantes, itens 11, 12, 13 e 17. Julgar regulares as contas do senhor Geraldo Gomes Carvalho, prefeito de Bitirama, exercício de 2000, cometimento de infração que causou dano justificado ao erário, presenciado no item 2.1, condenando seu espólio na pessoa do seu inventariante, senhor José Renato Barbosa de Carvalho, ressarcimento de valor de R$ 2.289,39. O Ministério Público Especial de Contas opinou, respectivamente, pela conversão do feito sem tomada de conta especial, na forma do artigo 57.4, 115, ele complementar 621 em 2012, pelo julgamento da irregularidade das contas, relativamente ao senhor Gilson Toffolo, e que o seu Gilson Toffolo fosse condenado a ressarcir o erário municipal a importância equivalente a R$ 143.027,05, relativos aos itens 6 a 10 do relatório de auditoria 2 de 2002, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, melhor dizendo, 4.11, 4.12 e de 4.13 a 4.15, 4.18, 5.1, 6, 7, relatório de auditoria. Seja decretada a prescrição da pretensão punitiva relativamente aos itens 422, 45, 416, 417, 52, 9, 10, 11, 12 e 14, relatório de auditoria. Opinou também nos termos do artigo 38, parágrafo único e 281 da Resolução TC 261 de 2013, sejam formados autos apartados com a finalidade de apurar a responsabilidade solidária das empresas MTM Construções Limitada, valor de R$ 16.521,38, e contra o Fênix Construtora e Serviços Limitada, valor de R$ 54.601,99 e R$ 6.035,96 VRTE, e que, respectivamente, nos itens referente aos itens 4.7 e 4.10. Preliminarmente, quanto à incidência da prescrição e da extinção da pretensão punitiva. Promovendo-se o cotejo de matéria de fato de direito constante dos autos, verifico que os atos de gestão praticados pelo senhor Geraldo Gomes de Carvalho, dos quais retaram a ponte de irregularidades constantes dos itens 2.11, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20, enumerados na instrução conclusiva 7.1891 em 2013, se deram no exercício de 97 a 2000, ou seja, decorridos mais de 14 anos. É de se notar que o responsável foi devidamente citado em 16/10 de 2003, pelo que houve a interrupção do prazo prescricional pela citação válida. A partir da referida data, voltou a iniciar-se um novo prazo, ou seja, do período de 2003 a 2008, transcorreu-se o prazo de 5 anos, portanto, deve ser reconhecida a ocorrência do Instituto da Prescrição. Aí eu teci considerações que eu já fiz por outras vezes quanto à prescrição, e estou simplesmente ao final opinando votando, entendendo que ocorreu a prescrição e essa deve ser decretada na forma do artigo 269, inciso 4 do Código de Processo Civil, ou seja, com resolução de mérito. 3. Como é uma prejudicial de mérito, senhor presidente, mas é uma questão preliminar. Não sei se consulta a presidência, se seria interessante nós colocarmos em votação a preliminar, porque nós não estamos fazendo o enfrentamento do mérito, embora o processo seja extinto com resolução de mérito. Eu acho que nós poderíamos fazer a votação da preliminar. A área técnica também levantou a questão da levantou, não há divergência. E o Ministério Público, eu acredito que nós possamos passar então, né? Isso. Então vamos à continuação do voto. Da omissão da instrução técnica conclusiva, aliás,
Aliás, senhor presidente, eu acho que era até que não suscitou. Quem suscitou foi só o Ministério Público. Estou acompanhando aqui o voto de Vossa Excelência no workflow e a área técnica levanta também que seja reconhecida e declarada pelo plenário a pretensão punitiva relativa a alguns itens. Alguns itens ela está suscitando isso? Então vamos lá, senhor presidente. Não vejo diferença, não vejo problema nenhum não, porque é com resolução de mérito. Eu consultei apenas para ver qual procedimento a ser adotado. O item 3, da omissão da instrução técnica conclusiva 1891/2013 quanto à análise dos itens 47 e 417, relatório de auditoria 89/2002. Compulsão dos autos, notadamente quanto à elaboração da instrução técnica conclusiva ITC 1891/2013, verifica-se que a Aratec deixou de analisar os itens 47 e 417, relatório de auditoria número 89/2002, conforme bem observado pelo doutor representante do Ministério Público Especial de Contas nos termos do parecer de folhas 992, pelo que passa a análise deste tópico quanto especificamente a esses pontos de irregularidades. Denote-se ainda que o senhor Gilson Toffoli foi devidamente citado nos termos da decisão preliminar 1513 de 2003, acerca dos fatos constantes do relatório de auditoria 89/2002, assim oportunizado lhe foi o contraditório em ampla defesa. Nos termos referido relatório de auditoria, os apontamentos de irregularidade são em razão da ausência de laudo de assistência social, demonstrando o estado de miserabilidade dos beneficiários de um poste padrão, item 47 do relatório de auditoria 89/2002, e de passagens para o Rio de Janeiro para a realização de exames de vista, item 414, relatório de auditoria 89/2002, gerando despesas na ordem de R$ 130 e R$ 150, respectivamente. Acerca da matéria, o parágrafo 1 do artigo 2º da Lei 8742 de 93 dispõe o seguinte, parágrafo único: para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. A mensagem da lei estabelecida nos termos do artigo 23 e 25 da Lei 8742 é o seguinte, artigo 23, entende-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria da vida da população e cujas ações voltadas para necessidades básicas observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas nessa lei. Artigo 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico social nos grupos populares, buscando subsidiar financeira e tecnicamente, grifo eu, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade, produtividade e gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, preservação do meio ambiente e sua organização social. Assim, como bem asseverou o Parquet de Contas, apesar da possibilidade de serem realizadas despesas relacionadas à assistência social, essas devem ser devidamente caracterizadas, atendo-se aos ditames da lei, sendo que a ausência de evidenciação de laudo de assistência social impossibilita verificar a legitimidade dos destinatários dos benefícios, pelo que devem ser mantidas as irregularidades. Item 4. Da existência de responsabilidade solidária que não integraram o processo quanto aos itens 46 e 47 da instrução conclusiva de engenharia. Vislumbre-se ainda dos autos, conforme estabelece a instrução conclusiva de engenharia ISC 14 de 2003, a participação das empresas MTM, Construções Limitada, Construfênix, Construtora e Serviços Limitada e Construtora Barlex Limitada, em que houve a ponte de irregularidade constante dos itens 46, 47, 49 e 410 da referida instrução conclusiva de engenharia. Sendo assim, face à ausência no bojo do processo de notificação e citação às referidas empresas, conforme bem pontuou o doutor Parquet de Contas, doutor representante do Parquet de Contas, faz-se necessária a formação de autos apartados nos termos do artigo 38, parágrafo único da resolução TC 261/2013, sem prejuízo à continuidade deste feito em relação ao gestor público, devendo as mesmas ser citadas para responderem acerca dos referidos apontes de irregularidades a elas correspondentes, tendo em vista, inclusive, o mencionado prejuízo de gasto causado ao erário. Aqui eu já de pronto eu estou informando o plenário que eu estou fazendo uma pequena correção, formação dos autos apartados no conjunto.
Feitas essas considerações, passa efetivamente a análise do mérito referente às irregularidades, os itens de irregularidades da Instituição Técnica Conclusiva 1891 de 2013. Mérito. No tocante aos itens 4.1, 4.2 e 4.3 da Instituição Técnica de Engenharia, número 14 de 2003, por se tratar de convênios celebrados entre o município e o governo federal, estão sob a jurisdição do Tribunal de Contas da União, que se refere do que assiste a razão área técnica e o parquet de contas, quanto à impossibilidade de julgamento por este tribunal, cabendo, no entanto, a representação à Corte Federal sobre as irregularidades a ela pertinentes. Assim sendo, passa o enfrentamento das irregularidades pertinentes ao relatório de auditoria mantidas pela área técnica nos termos da Instituição Técnica Conclusiva 1891. Essas 3 irregularidades, ao final, estou solicitando extração de cópias e representação ao Tribunal de Contas da União. Item 5.1, referente ao item 2.1 da Instituição Técnica Conclusiva 1891 de 2003, pagamento de serviço de odontologia profissionais contratados e ressarcimento de R$ 500. Trata-se de reembolso de valor pago por pessoa carente a um profissional de odontologia que não os contratados pelo município em 7 de fevereiro de 2000, mediante avaliação e aprovação do serviço social. O gestor argumentou apenas que suas contas daquele exercício já haviam sido aprovadas por este tribunal. Verifico dos autos, conforme Folhas 244, pagamento de serviço de odontologia profissionais contratados. Contudo, constasse que houve contraprestação pelo particular contratado pela administração pública pelos serviços prestados. A jurisprudência quanto à impossibilidade de imputar ressarcimento e comprovação de contraprestações sob a ocorrência de enriquecimento sem causa de administração assim milita. Desvio de função, valores recebidos por servidor, esses devem ser efetivamente pagos sob pena de enriquecimento ilícito sem causa, ou melhor, sob pena de enriquecimento sem causa. Aí eu estou trazendo a colação, posição que eu já trouxe ao plenário, do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, e estou afirmando que, no caso em apreço, que não restou configurado qualquer ato de má-fé conluio que pudesse tornar a conduta ilícita, além do que trata-se de pequeno valor, de pequena monta. Desse modo, a par de existência de cópias de documentos nos autos que demonstram a consta da prestação dos serviços contratados, conforme de recibo de pagamento referente ao tratamento dentário pago em favor da pessoa carente, tenho que a presente irregularidade deva ser afastada. Item 5.2, referente ao item 2.2 e Instituição Técnica Conclusiva 1891-2013, valor de R$ 300. Verifico dos autos que se trata de reembolso de serviços hospitalares ao senhor Luiz Marcelo Escaramuça, residente na localidade de Prosperidade, mediante nota fiscal 3584 de 98, Hospital Santa Rita, em Vitória, onde consta o endereço da Avenida Dante Michelini, 2600, Mata da Praia. Como em todos os itens tratados, o gestor se limitou a argumentar que as suas contas daquele exercício já foram aprovadas por este tribunal. A despeito da ausência justificativa do gestor, constata dos autos que não houve qualquer procedimento da equipe de auditoria no sentido de comprovar o real endereço do município do reembolsado, e o endereço constante da nota fiscal pode não ser o dele, mas de alguém que hospedou, razão pela qual afasta a regularidade e o débito correspondente à pequena monta de R$ 300. Referente ao item 2.3 da Instituição Técnica Conclusiva 1891-2013, aquisição de medicamentos para carentes, verifico dos autos que se trata de reembolso em dinheiro ao município carente, mediante notas fiscais e avaliação e aprovação do serviço social questionado à área técnica no reembolso, mas a forma que foi efetivado, em espécie. As justificativas do gestor são as mesmas dos itens anteriores. Observando a documentação, de folhas 533 a 559, invertido aqui, de 257 a 317, a despesa foi regularmente liquidada, restando questionada apenas o reembolso em dinheiro, o que não constitui motivo para o ressarcimento sugerido, razão pela qual afasta a regularidade do débito correspondente, pequena monta de R$ 1.146. Referente ao item 2.4, Instituição Técnica Conclusiva 1891-2013, aquisição de materiais, programa hospitalar. Verifico dos autos que a glosa feita pela área técnica decorreu da ausência de avaliação e aprovação do serviço social. Argumento este que, no meu entendimento, mostra-se insuficiente para fundamentar o ressarcimento sugerido, tendo em vista que o material ingressou ao patrimônio da municipalidade, razão pela qual afasto a regularidade e o débito a ela correspondente. Referente ao item 2.5, Instituição Técnica Conclusiva 1891-2003, gasto com exames de laboratório, valor de R$ 20.
Verifico dos autos que a glosa feita pela área técnica decorreu do fato de avaliação e aprovação do serviço social datada de julho de 2000 e os exames de janeiro e fevereiro de 2000, ou seja, foi posterior. No meu entendimento, não se mostra suficiente para ensejar o ressarcimento, razão pela qual afasto a irregularidade e o débito correspondente, valor de R$ 20. Referente ao item 2.6, instituição até conclusivo 1891/2013, aquisição de óculos, ressarcimento R$ 250. Verifico dos autos que a glosa feita pela área técnica decorreu do fato de avaliação e aprovação do serviço social datar de 7/7/2000 e a nota fiscal de 3/7/2000, portanto, posterior aí em 4 dias. Entendo que não se mostra suficiente a ensejar o ressarcimento sugerido pela área técnica, razão pela qual afasto a irregularidade e o débito correspondente de R$ 250. Referente ao item 2.7, instituição técnica conclusivo 1891/2013, pagamento de medicamento e exames médicos, ressarcimento de R$ 410. Verifico dos autos que a glosa feita pela área técnica decorreu do fato de as aquisições de medicamentos e os exames de raio-x datarem de 2/2/2000, o laudo assistencial de 4/2/2000, ou seja, 2 dias após. Recibo de pagamento 19/1/2000, datas próximas. Sequência essa que não significa, em meu entendimento, que o ressarcimento sugerido deva prevalecer, razão pela qual afasto a irregularidade e o débito correspondente de R$ 410,58. Referente ao item 2.8, instituição técnica conclusiva 1891/2013, despesas hospitalares, ressarcimento R$ 564,60. Verifico dos autos que a glosa feita pela área técnica decorreu da ausência de laudo de serviço social para as despesas médico-hospitalares na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Observando a documentação citada, que o empenho foi parcialmente anulado e que o valor reembolsado foi, na verdade, de R$ 250, além do equívoco no valor glosado. Tenho que a ausência do laudo assistencial não significa que o serviço não foi prestado, o que não ensejaria o ressarcimento sugerido, razão pela qual afasto a irregularidade e o débito correspondente no valor de R$ 564. 5.9, referente ao item 2.9, instituição técnica conclusiva 1891/2013, consulta médica e internação. Verifico dos autos que a glosa feita pela área técnica decorreu do fato de avaliação do serviço social datar de 12/4/2000 e a despesa 29/3/2000, o que não significa que a irregularidade enseja o ressarcimento sugerido, razão pela qual afasto a irregularidade e o débito correspondente. Na verdade, as datas foram próximas e trocadas até pelo gestor. O item 5.10, referente ao item 2.10, são técnico conclusivo 1891/2013, pagamento de internação em asilo, ressarcimento de R$ 302. Verifico dos autos que a glosa feita pela área técnica decorreu da ausência de data e assinatura no laudo do serviço social. Observo no documento citado que nele consta a assinatura de servidor da Secretaria de Ação Social, embora não identificada, o que, no meu entendimento, em face até mesmo da pequena monta, não ensejaria o ressarcimento sugerido, razão pela qual faça a regularidade e o débito correspondente. Referente ao item 2.2, instituição técnica conclusiva 1891/2013, pagamento de prestação de crédito educativo, ressarcimento de R$ 1.000. Verifico os autos que se trata de ajuda de estudante carente e que a glosa feita pela técnica decorre da ausência de laudo do serviço social, folhas 965 e 389, invertido. Fato que não ensejaria, em meu entendimento, a imputação do ressarcimento sugerido, razão pela qual afasta a irregularidade e o débito correspondente de R$ 1.000. Referente ao item 5.12, referente ao item 2.13, instituição técnica conclusiva 1891/2013, auxílio moradia, ressarcimento de R$ 9.348. Verifico o relatório de auditoria, folhas 968, que a glosa feita pela área técnica fundamentada em pagamento indevido ou em valor superior ao limite permitido pela Lei 335 de 99 a profissionais contratados e servidores efetivos para implantação do Programa de Saúde da Família, faça a interpretação do artigo 3º da referida lei, que assim reza. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a liberar como ajuda de custo para o custeio de passagem, moradia, alimentação, vestuário, seguro de vida, higiene, comunicação, assistência médica odontológica e transporte, se necessário, intercâmbio com profissionais de outros municípios e estados para cooperação mútua até o limite de R$ 2.000 por indivíduo, inclusive os honorários, no limite máximo de 2 técnicos.
A glosa se refere a 2 enfermeiros efetivos, no valor de R$ 2.134 cada, 2 auxiliares de enfermagem efetivos, R$ 290 cada, e 2 médicos contratados excedente de R$ 2.000, ou seja, R$ 2.250 cada, totalizando R$ 9.350, pagamentos efetuados no mês de julho de 2000, que na verdade referiram-se ao primeiro semestre do ano, como informa a documentação acostada às folhas 582 e 589, evidenciando a interpretação de que a ajuda de custo prevista no artigo 3º seria mensal e não em valor único. Ainda mais essa comprovada na documentação citada que os valores pagos foram a profissionais a título de atuação no programa PSF, não ensejando, portanto, no meu entendimento, ressarcimento a ser imputado ao gestor, posto que não houve transposição dos valores da municipalidade para o gestor. Assim sendo, faça o Instituto, face as argumentações antes indicadas, afasta a obrigação de ressarcimento a despeito da irregularidade indicada. Item 5.13, referente ao item 2.14, decisão técnica conclusiva, 18/91/2013, despesas cartorárias, ressarcimento, R$ 296. Verifico dos autos que a glosa feita pela Aratec decorreu de pagamento de emolumentos para retirada do cartório de protesto de títulos emitidos pela Itabira Agroindústria. A despeito de ausente justificativo do diretor, entendo que o fato pode decorrer de dificuldade financeira e não de desvio da administração face à comprovação da má-fé do gestor que não restou demonstrada. E também em razão do princípio da bagatela em face do diminuto valor envolvido, afasta a regularidade do débito correspondente. Item 5.14, referente ao item 2.15, instrução técnica conclusiva 18/91/2013, valor de pesquisa de opinião pública, valor de R$ 2.000. Verifico dos autos que a glosa feita pela Aratec deveu-se à liquidação insuficiente da despesa, ou seja, não foi juntado no processo o resultado da pesquisa e o despacho de liquidação que está sem assinatura. Observo que a despesa foi paga com recibo do credor na ordem de pagamento, o que afasta, em meu entendimento, a obrigação de ressarcimento, restando a irregularidade por iliquidação insuficiente de despesa já prescrita. Haja visto o afastamento da obrigação de ressarcimento relativamente ao item 3.1 e 3.14 e a formação dos autos passados visando a apuração de responsabilidade solidária das empresas envolvidas nas irregularidades sujeitas a ressarcimento, remanesce do relatório de auditoria de engenharia 02/2012, deixo de acatar o opinamento da Aratec do Parquet de Contas de conversão dos presentes autos em tomadas de contas, bem como de aplicação de multa no que se refere às irregularidades prescritas. Por todo o exposto, acompanhando em parte a Aratec no Ministério Público Especial de Contas, voto no sentido de que a primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Contas assim delibere. Seja decretada a prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 71 da Lei Complementar 621/2012, das irregularidades tratadas no relatório de auditoria 89/2002, elencadas na instrução técnica conclusiva 18/91/2013, no que se refere às irregularidades constantes dos itens 2.1, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20. Seja determinado desentranhamento dos presentes autos da documentação pertinente a obras de serviço de engenharia para a formação de autos apartados de tomadas de contas forçada, nos termos do artigo 38, parágrafo único, ou melhor, de tomadas de contas, nos termos do artigo 38, parágrafo único, 281, resolução TC, visando a apuração de responsabilidade das empresas envolvidas em relação aos itens de irregularidade sujeitos a ressarcimento com gestor em referência. Quais são os itens? Item 4.6, a empresa MTM, construtora limitada, valor de R$ 16.521,38. Itens 4.7, 4.10, Construfênix, construtora e serviço limitado, valor correspondente a R$ 54.601,99. Itens 4.8, 4.9, construtora Barletes limitada, itens, valores 13.973,69 VRTE e 34.604,48 VRTE, respectivamente. Voto ainda no sentido que seja realizada a representação ao Tribunal de Contas da União sobre as irregularidades de referência ao convênio firmado entre o município de Vargem Alta e o governo federal, elencadas na instrução técnica de engenharia
número 14/2003, sobre os itens 4.1, 4.2, 4.3, extraindo-se cópias de referidos documentos e encaminhando-se juntamente com a presente decisão ao egrégio Tribunal de Contas da União. Voto por fim no sentido de que, promovidas as comunicações devidas e não havendo expediente recursal, arquivos os presentes autos. Senhor presidente, uma retificação, eu fiz a leitura no que diz respeito ao item 4, a manutenção da irregularidade, ao item 3, melhor dizendo. A manutenção da irregularidade foi no valor de R$ 280. Eu vou afastar também, senhor presidente, faço pequenos valores, diminutos valores envolvidos, que seriam os únicos valores remanescentes. Os valores gritantes de imputação de ressarcimento dizem respeito às duas empresas, que terá que ser, como a responsabilidade é solidária, não pode haver condenação, porque a responsabilidade solidária é feita de uma vez só no julgado, e é relativamente à empresa e ao gestor. E como vai ser apurado em autos apartados, eu vou afastar a pequena imputação de R$ 280 também. Feitas essas considerações e retificação do item 3, senhor presidente, eu retorno a palavra a Vossa Excelência em face das divergências verificadas. A fim de encaminhamento, Vossa Excelência está propondo declarar a prescrição de alguns itens, coincidentes com a área técnica também, o Ministério Público, desentranhar parte do processo sobre engenharia e apurar em autos apartados. Isso. Extrair cópias com relação a outras partes, encaminhar ao TCU. Isso. E afastar irregularidades dos valores pequenos. Pequena monta. Pequena monta. Perfeitamente, presidente, é isso. Vou colocar o processo em discussão. Senhor presidente. Palavra ao Ministério Público. Inicialmente, eu gostaria de falar que estamos, diante de um relatório de auditoria. Felicitar a área técnica desta casa por um brilhante relatório de auditoria que foi realizado e diagnosticou uma série de irregularidades, diagnosticou um assistencialismo forte no município, E dizer que o Ministério Público de Contas não é contra a assistência social de maneira alguma, mas eu quero relatar para Vossa Excelência que possam ponderar na hora de proferir os respectivos votos as irregularidades de assistencialismo que foram verificadas no município de Vargem Alta. Pagamento de serviços de odontologia profissionais contratados. Reembolso de cirurgia em paciente não residente no município de Vargem Alta. Aquisição de medicamentos para carentes. Aquisição de material de construção. Conquanto os valores sejam pequenos, se nós considerarmos isoladamente e considerarmos também só o período da auditoria. E sendo legítimo supor que talvez essa prática tenha ocorrido durante todo o mandato eletivo do gestor. Gastos com exame de laboratório, aquisição de óculos, pagamento de medicamentos e exame médico, despesas hospitalares, gastos com consulta médica e internação, pagamento de internação em asilo, pagamento de prestação de crédito educativo, pagamento de auxílio moradia e até mesmo a pesquisa de opinião pública que foi paga com os cofres públicos. Acerca de todas essas irregularidades, bem como as irregularidades afetas à área de engenharia, o gestor apresentou, contrastando esses achados de auditoria, a seguinte defesa. Essa foi a defesa para todos esses apontamentos de irregularidade. O gestor solicitou que as irregularidades verificadas sejam suprimidas deste processo, haja visto que as suas contas relativas aos exercícios de 97 a 2000 foram rigorosamente aprovadas por esta Corte de Contas. Essa foi a única justificativa apresentada por ele, e sobre a qual a área técnica teve que cotejar os achados de auditoria com essa justificativa apresentada.
Eu vou passar uma leitura, não vai ser uma leitura extensa, da manifestação do Ministério Público de Contas acerca desse assistencialismo que foi verificado e qual é a nossa posição acerca disso. A ofensa aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições saltam aos olhos na prática assistencialista adotada pelo município, relegando ao nada o sistema público de saúde do município, ao permitir o ressarcimento de despesas médicas, odontológicas e de medicamentos, quando o próprio poder público deveria fornecê-los. Os elementos dos autos deixam evidente a nociva prática do velho conhecido assistencialismo político, instrumento político eleitoreiro, pois se tratam de medidas desacompanhadas de ações governamentais e sociais de maior envergadura, a fim de sanar eventuais deficiências do sistema público de saúde. O Ministério Público de Contas traz um conteúdo doutrinário acerca disso. Eu vou ler alguns trechos que são relevantes. Traço comum a todas as iniciativas, respeitadas as diferenças no modus operandi, são a exploração da miséria, a construção da liderança política em torno da suposta generosidade e benevolência, o cultivo da dependência e da subserviência e os efeitos deletérios do atraso e da manutenção dos estados de carência. Não se pode negar que a prática sedimentada em nosso país, e particularmente nosso estado de políticos que mantém prestação de serviços diversos nos seus redutos eleitorais, é altamente lucrativa do ponto de vista eleitoreiro. A maioria dos serviços oferecidos nos centros sociais integra o rol de ofertas que deveriam constar das políticas públicas: assistência à saúde, cursos profissionalizantes, opções de lazer, práticas de integração da terceira idade, entre outros. A omissão do Estado, ela cria demandas urgentes, e o eleitor, beneficiário circunstancial do centro, perde a perspectiva de que, do ponto de vista republicano, estes bens não deveriam ser oferecidos na forma de caridade do político, mas sim fazer parte das políticas públicas a serem buscadas e implantadas por esses políticos. Continuando a nossa manifestação, é o que se observa dos autos: mero assistencialismo praticado pelo prefeito municipal, valendo-se da precariedade dos serviços públicos de saúde no município, para promover-se politicamente. Vale lembrar ainda que a política de reembolso constitui gritante violação ao princípio da licitação e da economicidade, pois, ao permitir o ressarcimento de serviços de saúde e medicamentos, abstém-se o poder público de realizar a licitação, medida que poderia proporcionar sua aquisição a custos bem menores. Vou ler também um trecho curto da manifestação técnica acerca do assistencialismo, da posição da manifestação técnica, da área técnica acerca disso. A prática do assistencialismo, ela não constitui providência vedada em nosso ordenamento jurídico. Isso consta na instrução técnica conclusiva. No entanto, para que se configure como legítimo, deve atender aos preceitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, somente sendo admitido quando devidamente autorizado por lei específica, uma vez atendidos os critérios objetivos para a seleção dos beneficiários, até o disposto nos artigos 26 da Lei Complementar 101, artigos 23 e 25 da Lei Complementar 8742/93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e artigo 204 da Constituição Federal, observados os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Dessa maneira, Excelência, não vou me ater pormenorizadamente o porquê, como foi constatada cada irregularidade, qual foi a justificativa apresentada, qual foi a justificativa, cotejando com a justificativa que não foi apresentada, no meu entendimento, pelo gestor. Mas eu quero reforçar a possibilidade, a janela de oportunidade que esse tribunal tem de reprimir essa conduta assistencialista, que é visível nesses autos. O gestor, eu entendo que ele não teve como se defender, por isso apresentou uma defesa pífia. Não quero entrar no juízo do mérito do voto do conselheiro relator, respeito o entendimento de Vossa Excelência, mas eu tenho aqui que defender a posição do Ministério Público, que é também a posição da área técnica dessa Corte. Peço a esse plenário a sabedoria no sentido de proferir o voto nessa questão. Muito obrigado. Colocar o processo, manter o processo em discussão.
Conselheiro relator, Vossa Excelência pode repetir os dispositivos, por favor? O voto? Só os dispositivos, o encaminhamento. O encaminhamento foi decretação da pretensão, da extinção da pretensão punitiva, os itens 2.1, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, determinados desentranhamentos presentes da documentação pertinente à obra de serviço de engenharia, formação de autos apartado, aí eu estou acompanhando a área técnica e o Ministério Público, bem como no que diz respeito à decretação da prescrição da pretensão punitiva. E a formação de autos apartados é relativamente às empresas MTM, valor Construção Limitada, valor 16.521,38 VRTE, e também a empresa Construfênix, Construtores e Serviços, valores correspondentes a 54.601,99 VRTE e 6.035,96 VRTE, porque são dois itens, item 4.7 e 4.8. Nesses autos apartados, a intenção de Vossa Excelência é que... É porque é responsabilidade solidária. Solidária. É responsabilidade Desculpa, conselheiro, pode ir. Que elas sejam citadas... E vai ter que apurar a responsabilidade solidária, porque a responsabilidade é única, a responsabilidade solidária. Se um adimplir, aproveita o outro. Então, aí eu não posso condenar o gestor relativamente a essa, porque tem que ser... Talvez fosse o momento, então, de fazer o que deveria ter sido feito, a matriz de responsabilidade. Porque não há desculpa para isso, não. O artigo 57 da Lei 32 diz claramente... Porque quando a gente vê a instrução processual nesse caso, se eu pudesse pintar um quadro, eu pintaria um quadro de uma prefeitura com uma mesa, com um gestor e uma caneta. E ele faz tudo. Ele contrata, ele paga, ele fiscaliza, ele constrói, depois ele vai lá medir, ele volta, manda a medição para ele, com base naquela medição ele assina um cheque e paga, e assim por diante. Isso é contrário, eu achava até que era contrário à regra atual, mas não é não. É contrário à regra anterior também. Aí vem um processo dessa natureza para a gente julgar. Vamos lá, o que diz o artigo 57? Da Lei 32, aqui já está no caixão há muito tempo. Que diz o artigo 57. Antes, né? 55. O responsável será considerado em juízo para todos os fins de direito, com a entrada do processo no Tribunal de Contas, estabelecendo-se o contraditório quando tomar ciência da decisão prolatada. A decisão em processo de contas ou em tomada de contas será preliminar, provisória ou definitiva. 57. Verificada irregularidade nas contas, definida a responsabilidade individual ou solidária, o tribunal citará o responsável, e é quase igual o que é o texto de hoje. Para, no prazo estabelecido no regimento, apresentar sua defesa. As contas serão julgadas regulares, regulares com ressalvas ou irregulares. A impressão que dá nesse processo, procurador, é que, mais uma vez, nos deparamos, é importante dizer, uma auditoria feita entre 1997 e 2000. Foi o exercício do gestor, e, se eu não me engano, eu acho que aí é um exercício, entre 97 e 2000. Vem uma série de irregularidades que, sinceramente, do ponto de vista... grande parte dessas irregularidades, do ponto de vista da materialidade, do risco, conforme as normas de contabilidade, eu tenho impressão assim, que a gente acaba agredindo da relevância, materialidade e risco, a gente acaba agredindo o que os tribunais estão perseguindo. Essa é a primeira constatação. Segunda constatação. Nesse período, nós vivíamos outro momento em relação... sem fazer defesa do gestor. Não tenho...
não tinha nem a lei de responsabilidade fiscal. Era política de terra arrasada na veia, sem justificar. Não sei nem como ele teve, se for nessa bagunça aqui, as suas contas julgadas regulares. Mas Vossa Excelência há de convir, é um processo difícil de julgar. É difícil de julgar. Eu só gostaria, Excelência, que se você me dá licença, a proposição do Ministério Público é no mesmo sentido da formação de autos apartados também. Só vou ler rapidamente. E fazer uma escavação arqueológica, porque é uma obra de 2000. Eu toda hora me pergunto se nós não temos obras milionárias para pegar o nosso corpo de engenharia e ir lá para verificar. Me desculpe, relator, nós vivemos de escolha. Isso é uma escavação arqueológica. Deveria ter sido feito, deveria estar aqui o engenheiro, deveria estar aqui o fiscal da obra, já deveria estar aqui a empresa e já deveria ter sido julgado há muito tempo. Nenhum demérito à área técnica desse tribunal, que faz tudo com muita competência. O que lhe é dado para fazer, o que é comandado por nós aqui. Olha o comando que nós estamos dando. Para que volte lá em Vargem Alta. Então a gente não tem mais nem contratar num caso desse, desculpa a brincadeira, não é mais auditor de engenharia, desculpa a brincadeira, arqueólogo, essas coisas assim, para começar a fazer esse tipo de escavação, porque não dá, a gente tem que tomar coragem de decidir, senão a gente vai ficar enxugando gelo. Tem um monte de obra bilionária acontecendo. Nessa época, nem dinheiro para pagar gasolina os municípios tinham de ambulância. Porque eu fui eleito em 2000, quase 10 meses de salário atrasados. Se salário atrasado, imagine se tinha dinheiro para remédio. 3.500 servidores, com quase... Essa era a praxe, depois que resolveu com a lei de responsabilidade fiscal. Por isso que a gente tem que ser intransigente com ela. Defesa dela debaixo de canivete e facão. Agora, voltar lá, eu não vou, eu queria tentar aqui formar um consenso sobre isso, senão eu vou pedir vista, mas talvez fosse possível formar um consenso. É um consenso, inclusive, com o Ministério Público, avaliar questão de risco, materialidade, relevância, porque nós tivemos reunião recentemente com a equipe de engenharia que está atolada até o pescoço de trabalho. Inclusive já propondo para nós um ponto de corte. Agora nós vamos pegar um troço desse e mandar para lá, vai lá verificar. É isso que nós estamos decidindo aqui. Então eu acho que a gente não, com todo o respeito à sua decisão e a todas as opiniões, eu acho que a gente não está contribuindo. Certo. Talvez estejamos até atendendo exacerbadamente a formalidade, porque a lei determina, infelizmente, que a gente faça isso, mas talvez, enfim. Senhor presidente. Palavra ao relator. Senhor eminente conselheiro Chamon, eu já coloquei isso em outro processo que o Vossa Excelência colocou da mesma maneira, acho que é o processo 3210 de Cariacica. Só que eu tenho uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Exatamente, eu tentei fazer um contraponto, porque naquelas irregularidades em que eu vi que houve contraprestação, que a irregularidade havia indicativo de imputação de responsabilidade apenas por troca de datas próximas, eu fiz um contraponto e afastei as irregularidades exatamente por essa questão. No que se refere ao opinamento técnico, no que diz respeito às empresas, e aí haveria sim a necessidade de apurar a responsabilidade solidária, que é o único caso que as empresas podem ser apainadas quando tem ressarcimento, né, pela nossa nova legislação. Então, eu procurei fazer um contraponto, mas eu acho que o que tem que ser evoluído, eu concordo com Vossa Excelência na íntegra nesse sentido, é que o tribunal tenha normativo especificando essas situações, como Vossa Excelência bem colocou, a questão do corte.
Porque senão a gente fica no limbo e existe a imputação clara de ressarcimento de valores que não são pequenos, mas que sequer foram objetos de, digamos assim, clara evidenciação. Então eu fico numa situação de entendi que todos nesse particular, ficamos, com certeza, todos ficamos. Nesse particular eu achei por bem acompanhar o Ministério Público de Contas. Mas não há dúvida que o Ministério Público de Contas e a área técnica recebe, isso é uma denúncia. Vai lá e apura a denúncia, identifica diversas irregularidades. É óbvio que a área técnica registrará com toda a competência todas as irregularidades. Agora, cabe a nós, não cabe a eles, mas cabe a nós ter a coragem ou não de forjar, inclusive, uma jurisprudência mais racional no campo de vista processual. A minha proposta no outro processo, eu julguei como contas iliquidáveis. Até porque Vossa Excelência propõe que a empresa seja citada. A empresa vai se defender, aí eu não estou fazendo defesa de empresa, mas ela vai buscar documentos de mais de 15 anos atrás para fazer valer a defesa dela. Eu não tenho dúvida que isso fere o princípio da duração razoável do processo e o princípio do contraditório e da ampla defesa. Porque se fere a duração razoável do processo, que vem de norma internacional, que estimulou a emenda 45, vem de norma e tratado internacional. Sim, ninguém pode fazer, a letargia do Estado não pode fazer ninguém de refém. Somado isso, as normas de auditoria, somado isso, aos entulhos já juntados no nosso estoque de processo, eu acho que o que a gente precisa é tomar uma decisão corajosa. Eu vou pedir vista. Depois de falar tanto, né, devia ter pedido vista antes. Né? O debate é importante. O vice-conselheiro Rodrigo Chamão, vamos prosseguir por causa do nosso horário. Retorna a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Só afirmar que eu vou aproveitar para estudar também a matéria, conselheiro. Existe a emenda, a IN 71 do TCU, que ela é bem pertinente no que diz respeito à proposição de Vossa Excelência. Próximo processo, presidente. Processo 4.000. Agora processo de pessoal, processo 4.800/2012, eu estou adiando, processo 4.620/13, admissão, incontroverso registro, 89.99/13, admissão, adiado, 30.17/14, admissão de Kelly Morozeski Gonçalves Rodrigues, incontroverso registro, 26.15/13, pessoal, aposentadoria adiado, 36.14/98, aposentadoria adiado. 55.01/07, pela regularidade da revisão com o competente registro acompanhando. 34.02/2012, adiado. 200/2007, aposentadoria Edna Maria Fred Santos, registro incontroverso. 382/2009, revisão pela regularidade da revisão, registro de Maria da Ajuda dos Santos. 28.75/2012, adiado. 458/2005, pela regularidade da revisão consequente registro de Anália, melhor dizendo, Francisco de Jesus, é uma aposentadoria. 12.09/2008, aposentadoria Maria da Penha Prates Ferreira, pelo registro, tornando subsistente decisão TC 20.91/09. 47.25/2005, pela regularidade da revisão competente registro, aposentadoria Lucinéia Silveira Jardim Massardi. 27.04/2013, adiado. 35.01/13, adiado. 47.02/2013, pelo registro acompanhando Maria de Fátima Fassarella, é uma aposentadoria. 44.19/2013, aposentadoria Robson Sassenburg Santana, registro acompanhando.
7559-2013, aposentadoria Marise Cruz dos Santos, registro. 1699-2014, aposentadoria Maria Áurea Moral Briel, registro, ambos acompanhando. 412-2014, adiado. 1507-2014, aposentadoria Antônio Campores. 1562-2014, aposentadoria Norma Sueli Siqueira da Costa. 1581-2014, aposentadoria Ana Rita Tomás Araújo. Todos os registros acompanhando. Todos os registros acompanhando também. 1585-2014, de aposentadoria Neuza Roberto. 1735-2014, uma reserva de Moacir Ramos Filho. 1838-2014, aposentadoria Anita Cardoso Gomes. 1976-14, aposentadoria Lilian Gozer Ferreira. 1999-2014, aposentadoria Fátima Lúcia Mendes Dalcol. 78-49-2013, eu estou adiando. Os processos anteriores a esses, todos os registros acompanhando. Processo 78-64-2013 adiado. Todos na sequência, registro acompanhando. 529-2014, de Eliane Escantarbulo Barreto. 16-24-2014, aposentadoria Rosemary Novaes Nogueira. 43-71-2013, aposentadoria de Nacípio Freire Rangel. 653, todos os registros acompanhando os anteriores. 6537-2012, aposentadoria Solange Elizabeth Ravara, adiado. 6014-2013, aposentadoria Johnny Maria Santos Nogueira, registro acompanhando. 5442-2013, aposentadoria Maura Maria Muniz Berlink. 9780-2013, aposentadoria Francisco de Assis Lima. 1416-2014, aposentadoria Maria Luísa Escarda. Todos os anteriores registros acompanhando. 826-13, processo adiado. 4476-2013, pensão Nilda Ferreira Marins Góes e outro, registro acompanhando. 9389-13, adiado. Bem como 7279-2012, 4459-2007, 3128-2004. 360-14, reserva Ilson Jacinto Mota, registro. 62914, reserva Sônia Valesca Rangel, registro. 83314, reserva remunerada Carlos Alberto da Silva, registro. Todos acompanhando. 1732-2014, reserva remunerada Josimar Ferro, registro acompanhando. 2349-14, reserva Dário Silveira Batista, registro acompanhando. 1307-2009, pedido de reexame, retirado de pauta. 8203-2009, pedido de reexame, retirado de pauta, ambos inseridos indevidamente na pauta da Câmara. 3507-2013, pessoal edital de concurso 01 de 2010, Ministério Público Especial Ministério Público do Estado do Espírito Santo, retorno dos autos à origem. E os dois processos, senhor presidente, que eu incluí em pauta, foi o processo 2615-2014, prestação de contas anual da Prodeste, exercício 2013, responsável Vitor Murado Filho. Esse processo, 2615-2014, a área técnica opinou pela ser julgados regulares as contas com quitação. E o eminente procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou na íntegra. Eu estou votando no sentido seja que a primeira Câmara emita acordo, julgue, melhor dizendo, regular a prestação de contas anual, referente ao exercício de 2013, Instituto de Tecnologia, Informação do Estado do Espírito Santo Prodeste, senhor Vitor Murac Filho é o responsável, dando-lhe devida quitação, após arquivo em seus autos. Próximo processo incluso pauta, 373-2013, SAAI de Iconha, exercício de 2012, responsável José Maurício Caprini. Eu estou acompanhando o opinamento técnico, no sentido de serem julgados regulares, dando quitação ao responsável, e o eminente procurador, doutor Heron Carlos de Oliveira, hora presente, também acompanhou a hora técnica. Eu estou votando no sentido de que a primeira Câmara julgue regular a prestação de contas anual referente ao exercício de 2012, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, município de Iconha, responsabilidade do senhor José Maurício Caprini, dando-lhe a devida quitação com o arquivamento dos autos. Por último, senhor presidente, só uma comunicação.
O processo 6119/2013 foi objeto de pronunciamento no plenário ontem, comunicando a Vossa Excelência, enquanto presidente da primeira Câmara, nós estamos retirando de pauta, o acerto foi feito, o processo foi inserido indevidamente na pauta da Câmara e não havia a confecção do acórdão. Portanto, todo resolvido. Encerrada a pauta, retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos: 5784/2014, parecer de alerta. 5768/2014, parecer de alerta. 5773/2014, também parecer de alerta. 1312/2001, vista conselheiro Rodrigo Chamon, após produtiva e acalorada discussão, muito produtiva. Os processos de pessoal declarado na forma relatada. Os processos inclusos em pauta: 2615/2014, regulares, quitação e arquivamento. 3073/2013, regulares, quitação e arquivamento. Processo 6119/2013 foi retirado de pauta. Palavra a conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores, processos de admissão, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, todos pelo registro: Danúzia Silva Ribeiro Santos, Larissa Ferreira Campos, Alessandra Damasceno de Brito, Josiele Silva Batista, Fabiane Gomes Cordeiro, Thalita Correia Pereira, Catiúcia Pimenta Moreira Bengali, Leonora Tiburcio Ferreira, Cleuzeni Lacerda de Oliveira, Fabiola Souza Palauro dos Santos, Janaína Marques de Melo Cruz, Maiara Constantino Teixeira, Elizabeth Antônia Lívio Carrari Pimenta, Mariane Alves da Silva, Rosimar Rocha Pires de Oliveira, Dauri Mari de Castro, da Ilva da Silva Diniz Fonseca, Glaucio Martins Andrade. No Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias, da aposentadoria de Márcia Aparecida Feliz Schmidt, Feltz Schmidt. Prefeitura Municipal de Viana, registro da aposentadoria de Tereza Cristina da Silva. No Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de São José do Calçado, registro da aposentadoria de Maria José Costa Pinheiro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Camilo Flamarion dos Santos. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, continuando, registro da aposentadoria de Áurea Cesário Gomes, Maria de Lourdes dos Santos Brás, Sônia Maria Tonassi, Silza Ercília Pereira Bonfim, Hélida Virgilina Nascimento Della Antônio e Ormi Ribeiro da Cruz. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Guarapari, registros das aposentadorias de Delza Brambate, Maria Auxiliadora dos Santos Andrade. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Linhares, registro da aposentadoria de Edinalva Ribeiro de Almeida Pereira. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, registro da aposentadoria de Cátia Regina de Castro Santos Silva. Prefeitura Municipal de Aracruz, registro da aposentadoria de Marlene dos Santos. Prefeitura de Cariacica, registro da aposentadoria de Vera Lúcia Salles dos Santos. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Maria Emília Torres de Alcrindes. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Cachoeiro de Itapemirim, pensão, interessados Hudson William Brum de Souza e outro registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões, interessados José Reinaldo Freire, Maria da Penha Machado Cesário, Maria de Lourdes Pagoto Monteiro, Luci Silva Soares, Ayrta Maria Mendes Ramos, Divina Scauser Bilker e Aldomário Trancoso Leal. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vila Velha, pensão Gecido Nascimento Nilo, registro. Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das reservas remuneradas de Eduardo Vitória Rosa e Delisete Dantas. É só, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Declarar na forma relatada e desejar sucesso a todos que estão se aposentando para uma nova jornada. Nada mais havendo a tratar, após relatados
115 processos. Vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será a ordinária, que será realizada no dia 30 de julho, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.